E vem conferir a crítica da segunda parte da última temporada de Bleach. E terminou com 13 episódios a segunda parte da última temporada de Bleach. Vale destacar que ainda vão ter mais 2 partes para encerrar o anime como um todo. Então esse não é um fechamento de um arco, não é um grande fechamento de uma parte como um todo. Não, eles realmente estão dividindo assim para poder ter mais tempo para poder fazer melhor as animações do que entregar vários episódios de uma vez e entregar algo corrido. Eles realmente voltaram pensando nessa forma do anime. Vamos entregar uma última temporada como um todo de uma maneira onde do começo ao fim a qualidade da animação, a qualidade da adaptação tem que ser de alto nível. E com essa promessa, para mim, eles estão cumprindo. Porque a primeira parte já me agradou muito, me surpreendendo até em alguns pontos, melhorando muita coisa que o mangá tinha feito. E para mim, essa segunda parte aconteceu a mesma coisa. Foi uma segunda parte muito boa, em vários sentidos, em quase todos, e melhorou muito do que esse último arco de Bleach é para mim. Porque eu já falei desde o vídeo, desde o começo, que eu faço as análises aqui, que para mim a última temporada de Bleach é uma temporada muito problemática e uma temporada que eu não gosto. E eu não gosto porque ela traz o pior que o Kubo consegue fazer na sua obra quando tá dentro do mangá, que seria a parte da história, a parte dos personagens, acaba não tendo a melhor parte do mundo, porque ele é muito bom em construir o universo, construir o design dos personagens, construir como a luta vai ser concebida, mas quando na parte de desenvolver isso, ele tem um grande problema, que seria na parte da história, de desenvolver um personagem ou outro, de desenvolver os vilões. E isso, até certo ponto, se mantém aqui. Mas isso é encoberto por uma excelente parte técnica e consegue fazer com que você, como público, se envolva muito mais na ação, se envolva muito mais na história. A animação consegue compensar esse segundo lado da obra, que é sim problemático, de desenvolver alguns personagens, desenvolver algumas coisas. Eu vou mostrar isso agora falando da crítica, porque na parte da história, é uma história que ela vai seguindo o seu padrão. Nesse ponto aqui, não é muito uma grande parte final da obra, porque a gente ainda tá meio que na metade da história, mas ela vai progredindo de uma forma interessante, porque é nesse arco que a gente vai conhecer um pouco mais dos Quincy's, tanto do Yhwach como da sua equipe como um todo. A gente vai conhecer um pouco mais deles, aprofundar um pouco mais nesses personagens, porque na primeira parte eles eram mais personagens misteriosos que apareciam, tinha algumas lutas ali envolvendo os capitães para poder roubar suas bancais, mas em momento nenhum a gente sabia muito profundamente quem era cada um, o que eles queriam realmente. Aqui a gente vai conhecer um pouco mais esses vilões. Eu acho que o cara que mais é desenvolvido aqui, o personagem que mais é desenvolvido de uma maneira interessante é o Yhwach. Ele é bem desenvolvido, ele é bem trabalhado, e conhecer um pouco mais do seu estilo de vida, estilo de luta, e principalmente saber como ele vai sacrificar os seus companheiros, como que ele pensa em ganhar essa guerra, é super interessante. Eu já não posso dizer o mesmo dos outros personagens. Eles são legais, é muito legal conhecer mais dele. Todos os que aparecem aqui, desde a parte do visual, do design, que é super interessante, desde conhecer o poder de cada um, que também é super interessante e surpreendente, mas por outro lado, eu acho que ainda falta um ponto importante, que é, alguns deles perdem suas lutas muito rápidas e algumas lutas são muito rápidas. Algo que teria que acontecer, é natural, porque cada episódio praticamente é uma luta diferente. Tirando a luta dos zumbis, o resto das lutas quase todas terminam em um episódio, e isso, obviamente, cria um dinamismo e faz com que semanalmente você fique impactado com coisa nova. Mas no ponto dos vilões, como os Quincy's, você conhece mais deles, você pode até criar uma ligação deles visual, mas depois de um tempo, muitos não vão te marcar. E muitos não vão te marcar porque eles não vão ter tempo de tela suficiente para ser desenvolvido. Por exemplo, normalmente quando você vê outros arcos de outros animes, ou até do próprio Bleach, quando aparecem outros vilões ou outros antagonistas, até menores, normalmente o Kubo dava um pouquinho mais de espaço para você conhecer o passado dele, conhecer um pouco mais sobre ele, para depois, quando ele for lutar, você ter um impacto maior e sentir o que ele pensa. Aqui isso não acontece. Muitos desses vilões que estão aqui são vilões só por ser vilões. Tanto que, se o Yhwach não fosse bem trabalhado como ele foi nessa temporada, e a gente soubesse um pouco mais o lado deles na obra como um todo, a gente não teria essa visão de uma dualidade de será que os Shinigamis ou os Queens está certo? Não, eles conseguem colocar uma discussão interessante num certo ponto da obra, que seria, será que os Queens são completamente errados como são mostrados? Olha o lado deles, olha como na guerra eles sofreram, olha como os Shinigamis
sempre colocaram os Quinches como alguém que está à margem da sociedade. Eles fizeram essa discussão por causa do Yhwach, mas os outros antagonistas, todos os outros que aparecem e vão lutando, eles acabam não tendo uma camada para desenvolver mais isso. Então a sorte desses Quinches é que o Yhwach foi bem trabalhado, porque senão seriam personagens que, em questão de visual, são interessantíssimas, o estilo de luta é muito legal, faz com que tenha lutas marcantes, mas de modo geral, a gente conhece muito pouco sobre eles, muito pouco sobre o passado deles, eles viram vilões por ser vilões. Tanto que eu acho que esse é um dos motivos das melhores lutas dessa temporada serem do Zaraki, também tem os episódios do Ichigo, mas principalmente, o melhor episódio da temporada pra mim é o da luta envolvendo a Rukia. E adivinha só, é a luta que além da Rukia ser uma personagem muito boa, também tem o Byakuya na luta, que é um personagem que todo mundo gosta muito, o vilão como um todo, ele é muito desenvolvido. Ele realmente a gente conhece o passado dele e vê o que ele era antes de entrar nessa batalha. Ele no leito, ele na cama do hospital sofrendo, e isso é interessante. Então pra mim, esse é o ponto dos vilões que eu acho que divide muito minha opinião. Visualmente interessantíssimas, as lutas são muito boas, muito impactantes envolvendo eles, e isso faz com que você, como público, queira realmente marque uma luta ou outra, mas como característica de personalidade, alguns não são tão marcantes assim. Inclusive, eu acho que se eu mostrar alguns personagens para algumas pessoas, até para mim mesmo em alguns pontos, eu não vou lembrar contra quem ele lutou, porque não conseguiu marcar tanto assim. Mas tem excelentes personagens em questão de design, até alguns até têm uma característica boa, que são tão carismáticos como o Masked Musclet, que faz com que você, como público, crie uma ligação e goste deles pelo seu carisma, pela forma como são personagens carismáticos, mas a parte de desenvolver poderia ser um pouco melhor. O mesmo vale para os capitães. Eu acredito que tem alguns pontos dessa obra que os capitães deveriam ser um pouco mais respeitados. Quando os tenentes perdem uma luta, eu até entendo. Mas quando colocam os capitães para lutar e eles perdem muito rápido, eu acho que tira um pouco do prestígio e do valor que os capitães têm. E isso me incomoda um pouco. Mas é o que eu falei, não é que eles não podem perder, mas eu acho que a luta, elas são muito rápidas. A maioria das lutas acontecem em um episódio. Então a partir daí, parece que algumas lutas são derrotadas tem derrotas muito fáceis e ao mesmo tempo não tem o impacto necessário. Se tem lutas demoradas, lutas que demoram mais de um episódio, mesmo que alguns falem, nossa, tem que ser mais rápido, lutas demorar alguns episódios, como aconteceu na luta da Divisão Zero, acaba criando mais impacto, mais relevância, e você como público sente que a luta está pesada. Quando acaba no episódio, ela pode ser legal visualmente, funcionar bem por causa que a parte técnica desse anime é fantástica, mas a parte de impacto sofre muito. Então esse é o meu ponto. Tem coisas muito boas dos vilões, tem coisas muito boas dos capitães, é muito legal ver muita sequência de ação, como eu falei, do Zaraki é fantástico, da Hulk é fantástico, até do Masked Musclet luta boas, tem excelentes episódios por causa da sua parte técnica, mas no ponto de história dos personagens, como é feito, eu acho que ainda falta um pouquinho a mais, mas obviamente, pela luta ser muito boa, eles vão disfarçando isso, e vão disfarçando por causa da parte técnica, que é excelente, porque a parte técnica ela funciona em todos os sentidos. A trilha sonora, ela é fantástica, eu adoro a abertura, o encerramento, mas principalmente, eu gosto como eles pegam a trilha clássica de Bleach e misturam com uma trilha nova. Então tem músicas novas que são impactantes, são envolventes, mas ao mesmo tempo, se você for ver, tem uma trilha antiga que eles fazem uma mixagem que funciona muito bem. Mas não é só isso, a parte técnica da sua animação eu adorei. Eu adorei como eles conseguiram ir mudando o estilo e deixando ela fluida ao longo dos episódios. Nem todo episódio a animação vai funcionar perfeitamente bem, isso é normal. Como, por exemplo, a luta envolvendo as piores lutas dessa temporada como um todo, que estão envolvendo a luta dos zumbis. São dois episódios muito ruins em todos os sentidos na parte técnica. Mas quando você volta para outros episódios, eles funcionam bem. Como, por exemplo, de novo, a luta do Rukia, do Zaraki, da Divisão Zero. Gosto da luta do Komamura. Eu acho que a única coisa que eu critico um pouquinho, de uma coisa que eles foram tirando um pouco de mão, eu gostei ao longo dessa segunda parte, foi deixando um pouco do 3D de lado. Toda luta que tinha, eles usavam muito o 3D e ficava algo que não me agradava tanto. Alguns pontos funcionavam, mas de modo geral, a forçação no 3D às vezes ficava destoando com aquele cenário muito bonito e muito bem detalhado como estava funcionando. Eu pensava, por que não pode ser tudo realmente num 2D, numa animação assim que funcionaria melhor? Por exemplo, a sequência do Komamura. Eu gosto muito do Komamura, é uma luta muito boa, é muito emocionante o final dela, mas quando você realmente pensa naquele monstro, a bancada de CGI, eu acho que poderia ser feito de uma forma diferente, como foi nos últimos episódios. Muito pouco CGI e mais para compor o cenário do que algo principal. É no meio da tela que acaba incomodando um pouco. E dá até medo de alguns anos eu voltar para assistir, por exemplo, a luta do Komamura e não gostar mais dela por causa que o 3D não funcionou tão bem. Mas tirando isso, tecnicamente a temporada como um todo mantém um nível muito alto e quando não tá alto, tá num nível muito acima mesmo do que você espera de um anime de temporada, fechando muito bem a temporada, que é a luta da Divisão Zero, mas tem excelentes momentos
principalmente a animação. Gosto muito de como eles brincam com as cores e como o episódio deixa com que você mude as cores. Muitos episódios eles têm que ficar muito naquela cor vermelho e azul, meio azul mais acinzentado, por causa de como tá a sua society. Mas qualquer oportunidade que ele tem de brincar com outras cores funciona muito bem. Na divisão 0 isso funciona muito bem, em alguns flashbacks isso funciona muito bem, e em alguns pontos específicos, como por exemplo, quando o Ichigo entra na ação, funciona muito bem. Gosto muito das cores de modo geral, por causa que também eles brincam muito e dá uma mensagem mais forte sobre o contraste do branco com o preto e também aquele azul meio morto. Isso eu gostei bastante, funciona muito bem. A parte técnica, como eu falei, é excelente. É o que eu falei, essa temporada de Bleach, ela me surpreende porque ela faz com que eu goste mais desse arco, que praticamente eu não gosto do mangá, porque tecnicamente ele é excelente, a parte da ação é incrível, mas como eu falei, essa parte da história dos personagens, que sempre foi um calcanhar de Aquiles do Kubo, eu sinto mais uma vez sendo um problema aqui. Concluindo, a segunda parte da última temporada de Bleach me surpreendeu em vários pontos mais uma vez, assim como a primeira parte já tinha feito. Tecnicamente é uma parte excelente, é uma parte impecável eu diria, com sequências de ação fantásticas e episódios que conseguem te prender o máximo possível. Isso também me dá mais valor, porque como eu falei, o calcanhar de Aquiles dessa temporada e da obra de Bleach na maioria dos seus arcos como um todo, seria a parte do Kubo conseguir desenvolver a sua história. Porque o Kubo é excelente em criar designs de personagem, o Kubo é excelente em construir personagens e construir tramas para eles. Mas na parte de desenvolver esse ponto, você sente um pouco de falta. Essa temporada, já que o foco dela foi totalmente na ação e muito menos na história, você sente um pouco menos de falta disso. Mas mesmo assim, eu senti que os vilões, que são os Queens de modo geral, deveriam, de quase todo modo, ter sido mais desenvolvidos, terem mostrado mais do lado deles, pra gente criar uma ligação maior e criar ou mais raiva ou criar uma emoção maior através deles. Pra mim, são personagens que funcionam bem por causa do design, são alguns muito carismáticos pela forma como eles lutam e vão fazendo piadas ao longo da luta, mas eu queria conhecer mais deles. Eu não queria que fossem personagens que daqui a algum tempo eu vou ter que procurar e pesquisar pra lembrar quem é quem, porque não foi tão marcante a forma como foi escrita pra marcar, como aconteceu em outros arcos de Bleach. No arco da Soul Society, conseguiram apresentar muito bem os capitães pra gente criar uma ligação com eles, e até no arco dos Arrancars, a gente também, e dos Visors, a gente conseguiu criar uma ligação com eles. Do Fullbringer pra frente, o Kubus perdeu um pouco nisso. Mas assim, é uma temporada excelente, que fazia com que eu semanalmente ficasse ansioso para querer saber o que vai acontecer em relação à animação, em relação a lutas, e entregou lutas fantásticas. E por isso que eu fecho a segunda parte da última temporada de Bleach com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda parte da última temporada de Bleach? O que você espera do futuro? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.